Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Força e formosura no seu santuário, Senhor. Salmodiamos a Ti, dizemos que Tu és grande e maravilhoso, digno de honra, de glória. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, seja exaltado. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Que coisa linda, né, meus irmãos? Maravilha poder salmodiar ao Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. E hoje mais uma vez estaremos aqui dando continuidade aos nossos salmos da fé, não é verdade? Então hoje nós vamos tratar do Salmo 26 e o Salmo 27.
Eu não sei quanto tempo vai dar, talvez a gente tenha que sair um pouco antes, mas vamos tratar dos dois salmos aqui, né? Vamos aprender do Senhor. E o Salmo 23 diz assim: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade eu tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores eu não me associo. Eu aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Eu lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores e nem minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei ao Senhor. Aleluia. Esses dois salmos, os salmos 26 e 27, eles tratam de atitudes corretas que nós devemos ter, já naquela velha aliança, mas muito mais hoje na nova aliança, como filhos de Deus, nação santa, sacerdócio real e os representantes de Deus aqui na terra. Nós somos a extensão de Deus aqui na terra. Nós somos, na verdade, o corpo de Cristo, o que é a extensão de Deus aqui na terra, e fomos chamados para agir em fé, para operar a vontade de Deus aqui na terra. Então, como eu estava dizendo, esses dois salmos, os salmos 26 e o salmo 27, eles tratam de atitudes, de um proceder cristão, de um proceder que nós devemos ter. Aqui eu estou vendo o Hugo aí. Ei, Hugo, tudo bem, Hugo? Então, demais irmãos, sejam bem-vindos, né? E olha só, aqui esse Salmo 26, ele tem uma palavra-chave, ele tem uma palavra que podemos dizer que é o resumo do Salmo, tá? E essa palavra é a palavra integridade. Essa palavra está logo no versículo 1, e o que é interessante é que o Davi repete mais uma vez, lá adiante, no versículo 11, no penúltimo versículo, ele fala no versículo 1, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. E no versículo 11 ele diz assim, quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Então o ensino básico desse salmo, que vale como uma atitude correta, não só naquela velha aliança, mas também nessa nova aliança, é integridade, a pessoa ter uma palavra só, irmãos. Isso é algo que é muito sério e infelizmente a gente vê coisas erradas acontecendo através de filhos de Deus, o que é uma vergonha, né? Eu, quando falo e trato sobre integridade, eu me lembro de quando eu estava na cidade de Campina Grande, a um certo lugar que eu fui pegar. Naquela época ainda se alocava CDs e DVDs, né? Hoje não tem mais essa prática, né? Mas naquela época a gente alugava, quem é da minha época lembra, alugava CD e DVD. E eu uma vez cheguei num lugar lá que tinha CD e DVD cristão para alugar, né? E eu fiquei interessado naqueles DVDs e CDs que estavam lá para alugar, e eu procurei saber do rapaz, aquele CD ali, o rapaz disse, não, só tá a capa, não tem ele não. Aí eu disse, e aquele outro? Ele disse, não, só tá a capa, não tem ele não. Aí eu disse, e esse outro DVD? Ele disse, não, só tá a capa, não tem ele não. E daqui a pouco eu comecei a perguntar, e o rapaz disse, quase nada estava lá, né? E eu disse, mas o que é isso, rapaz? Por que você tem aqui para alugar e tem essas capas e não tem os DVDs e os CDs? Ele disse, irmão, é porque tem muitos irmãos que pegam os CDs e o DVD e não devolvem mais. Eu disse, como é que é, rapaz? Sim, muita gente que pega CD e DVD e não devolve mais. Aí ele disse, ele não disse os nomes, né? Mas ele disse, tem um rapaz de tal lugar que pegou 10 e até hoje não devolveu, outro pegou 20, outro pegou 5. E eu cheguei e disse assim, rapaz, me diga uma coisa, tem alguém da minha igreja? Eu disse o nome da igreja, eu sou da tal igreja, tá? Tem alguém da minha igreja? Porque se tiver, eu vou atrás desse cara, porque isso é uma vergonha, né? Eu disse, na verdade, eu era o verbo da vida já.
E eu disse, tem alguém do Verbo da Vida aqui? Porque se tiver alguém do Verbo da Vida, você pode ter certeza que eu me responsabilizo de ir lá procurar saber. Por que eu agi dessa forma? Não só por causa de algo que me revoltava, porque eu priorizo a integridade, mas porque a gente aprendia isso desde cedo lá no Verbo com o pastor Bud, né? E com a liderança, e no Rema. Então a gente tem que ter uma palavra só, irmãos. O que a gente diz, a gente tem que cumprir. A gente tem que ser íntegro, porque a nossa fé vai agir conforme a nossa vida de integridade. A nossa palavra deve ser uma só. Como disse o Senhor Jesus, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Às vezes é melhor dizer um não, que seja um não, do que ficar dizendo sim, sim, e na verdade não ser um sim, mas ser um não. Ter duas palavras. E quando a gente fala de duas palavras, não está falando só sobre dizer um sim ou um não, mas tudo que tem a ver com integridade, inclusive essa atitude dessa pessoa, destas pessoas, não era só um, eram vários, que tinham pego CDs e DVDs, e o rapaz até me contou de um caso, de um que tinha ido embora para Maceió. E aí eu disse para ele, olha, mas tem alguém do Verbo da Vida aí, porque eu vou falar com essa pessoa, eu vou procurar ele, porque nós aprendemos isso, nós buscamos isso, integridade, desde cedo com o pastor Bud, e se isso está acontecendo, meu irmão, eu vou lá atrás. E aí o rapaz chegou e disse, não se preocupa não, irmão, porque não tem ninguém do Verbo da Vida. Aí eu disse, não tem ninguém do Verbo da Vida? Você tem certeza absoluta que não tem ninguém? Não tem ninguém do Verbo da Vida. Aí eu, amém, então tá bom. Mas eu fiquei horrorizado, irmãos, como é que tinha vários irmãos lá, se dizem irmãos, né, que chegavam naquela locadora de CD e DVD e pegavam 5, 6, 7 e não dava mais as caras, irmão. Porque eu fico pensando o seguinte, não cabe aqui nem aquela desculpa de dizer que se esqueceu. Porque uma coisa é você pegar um livro, botar numa estante e deixar para lá. Mas CDs e DVDs é coisa que fica mais visível. E que se quando a pessoa pega, a pessoa vai usar, não é como um livro. Então eu fiquei horrorizado com isso. E infelizmente isso acontece muito. Tem pessoas que compram e não pagam. Tem pessoas que prometem coisas e não cumprem, né? O pastor Bud dizia bem, e é verdade. Ele dizia, olha, se você marcar uma hora comigo e não aparecer, você é mentiroso. E ele dizia isso e é verdade, porque se você não tem direito, não cumpre a sua palavra, como é que você quer que Deus cumpra a sua palavra? Embora Ele vai cumprir a sua palavra, mas como é que a palavra dele vai se cumprir na sua vida se você não anda em integridade, não é verdade? Então como é que eu posso dizer e repreender demônios, ou eu expulsar, orar por alguém que está enfermo, se a minha palavra não é digna de inteira aceitação, se a minha palavra não é íntegra? E aqui Davi está dizendo, e é o principal tema desse salmo, é integridade. Ele diz, olha, eu lavo, no versículo 6, eu lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao teu redor do teu altar, para entoar com voz alta louvores e proclamar as tuas maravilhas. O nosso louvor, a nossa adoração, deve ser a expressão de alguém que anda em fé. E como eu sempre gosto de dizer, a palavra fé, no original grego, pistes, ela não significa só fé no sentido de crer, mas ela significa também fidelidade. Então não há desvinculação entre fidelidade e andar em fé, e andar em fé e andar em fidelidade. Você não pode dizer que tem fé se você não é fiel. Você não pode dizer que é alguém que é fiel se não anda em fé. As coisas estão interligadas, porque tanto fé como fidelidade fazem parte dessa palavra. Pistes no original. Tanto é verdade que às vezes algumas Bíblias traduz fé, no lugar de fé põe fidelidade, como por exemplo no fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, algumas Bíblias de vocês pode estar escrito entre o fruto, as características do fruto do Espírito, fidelidade, e outros têm fé. E isso acontece por causa disto, porque o nome, a palavra pistes no original, tanto significa fidelidade como fé. Então não existe uma verdadeira vida de fé sem uma vida de integridade, irmão. Ser fiel em todas as coisas. Eu sei que temos falhas, eu sei que todos nós temos coisas ainda a melhorar, a nossa mente precisa ser renovada com a palavra, mas uma coisa que o Filho de Deus deve ter, e é isso que Davi tinha, por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, apesar das suas falhas, é uma coisa que você tem que ter, como aquela que Davi tinha, e olha que você é nascido de novo. Davi não era nascido
nascido de novo, ele não era filho de Deus. Essa coisa que Davi tinha e que você precisa andar é a decisão de querer acertar. Né? Eu quero acertar, eu quero fazer o melhor, eu quero andar em integridade. E essa decisão de fazer o melhor, irmãos, começa com uma vida íntegra, nas finanças, naquilo que você fala. Se você não vai cumprir aquilo que você fala, é melhor não falar. Ou então, se você sabe que não vai dar para fazer, diga não logo de uma vez. É melhor ser taxado como alguém que não está querendo ajudar porque, por exemplo, porque disse um não, do que ser taxado como alguém que não tem palavra. Pensa bem, o que é pior? Alguém que não está ajudando em alguma coisa ou alguém que não tem palavra? Diante de Deus é pior quem não tem palavra. E diante dos homens também. Porque uma pessoa que não tem palavra é uma pessoa que não é confiável, irmãos. É uma pessoa que você não pode confiar, né? Pessoas que eu pego em mentiras e em coisas que são dúbias, dificilmente eu vou confiar. Vai ter que demorar um tempo até eu confiar. E eu sei que muitas pessoas não são confiáveis, não é porque são mau caráter, não. É porque tem esse vício de atitude, esse vício mental de querer dizer sim para todo mundo, por exemplo, e muitas vezes não cumprir, né? Então, você vai para amanhã para tal lugar? Sim, você vai amanhã tal hora? Vou. E no final das contas, as pessoas, algumas delas não cumprem. E muitas vezes não é porque é mau caráter, mas porque agem de uma forma leviana, como se fosse uma coisa de somenos, como se fosse uma coisa comum você dizer uma coisa e não praticar. Temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, porque o Salmo 26 está falando isso. Davi estava dizendo: eu lavo as minhas mãos na inocência, eu ando na minha integridade, eu não vou me juntar com esses malfeitores, com essas pessoas que gostam de difamar, né? A chamada roda dos escarnecedores, como está escrito lá no Salmo 1, que nós já tratamos aí numa das nossas lives. Quem não assistiu pode ir para o nosso canal lá, tanto o meu particular no YouTube, como também do da Igreja Verbo da Vida do Maringá, e você pode ver lá. E essa roda dos escarnecedores, a palavra escarnecer tem a ver com alguém que está difamando os outros. A gente tem que ter muito cuidado. Toda vez que você estiver num lugar onde as pessoas estão falando de outras pessoas, é melhor sair de perto. Não faça isso. Se você não vai repreender, pelo menos saia de perto. Não se assenta no meio da roda dos escarnecedores. Muitos pensam que escarnecedor está falando somente de ímpios, de pessoas que não nasceram de novo. Mas há, infelizmente, pessoas nas igrejas que são escarnecedores. Eles gostam de se juntar e ficam logo esfregando as mãos. Qual é a novidade, hein? Fulano está bem, fulano não está. Isso é fofoca, irmãos. Isso é uma coisa terrível, isso é um pecado, isso é obra da carne, que traz divisão e está bem inserido nessa questão de rodas escarnecedores. Então precisamos manter a nossa vida íntegra, pura diante de Deus, irmãos. Isso não é religiosidade, isso é ser fiel, isso é, na verdade, cumprir a fé, porque a palavra pistes, eu digo mais uma vez, falo categoricamente, a palavra no original pistes, tanto pode dizer fé, no sentido de crer, como também no sentido de fidelidade, porque para Deus, né, e se você entender também o contexto judaico, porque afinal de contas, mesmo o Novo Testamento sendo a nova aliança, mas o Novo Testamento, ele veio como no escopo, ou seja, ele veio como produto, né, de uma igreja puramente judaica, porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, todos eles eram judeus. Paulo, que escreveu quase todas as cartas, era judeu. Ele deixou o judaísmo para seguir o que? A nova aliança, porque Deus, que tinha se revelado para ele através de Jesus, chamou para isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que havia um contexto judaico. Tanto é verdade que para você entender o Apocalipse, você precisa entender o contexto judaico para poder entender aquele simbolismo, não é verdade? Então, no contexto judaico, eu estou falando tudo isso para explicar isso. No contexto judaico, não existe vida de fé sem fidelidade. Você tem que ser fiel, ou procurar ser fiel, porque essa é a atitude de alguém que realmente está buscando ao Senhor. Agora, se isso é verdade para o pessoal da velha aliança, você imagina para nós, né? Como disse o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, né? Viste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Eu viste o que foi dito
antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus já diz o contrário, que você tem que amar a todos, você tem que amar o próximo, você tem que amar a todas as pessoas. Quer dizer, se você parar um pouco para pensar, o que nós temos aqui é uma lei mais obrigatória ainda, com mais obrigações mais profundas, é a lei da nova aliança, que é a lei do amor, mas ao mesmo tempo, apesar de toda essa obrigação, nós temos o refrigério e nós temos o auxílio de sermos filhos de Deus e temos contato com o Altíssimo, com a Santíssima Presença de Deus a todo e qualquer momento. Nós somos a habitação do Espírito de Deus, nós temos uma aliança com Ele, nós somos filhos de Deus, nós podemos entrar lá na geladeira de Deus e pegar a bênção. Ele colocou uma mesa, como diz o Salmo 23 e nós ministramos aqui, Ele colocou diante de nós uma mesa de bênção e de provisão. Então a questão é, nós temos uma obrigatoriedade maior, mas temos a graça de Deus, temos o auxílio do Espírito, somos filhos de Deus, somos ungidos, somos abençoados, somos justiça de Deus, não é verdade? Então fica mais fácil, você entendeu? Agora pensa bem comigo aqui, se fica mais fácil e é uma questão de fé, andar nessas verdades e nessas realidades da nova criação, como é que pode alguns não manterem uma vida de fidelidade ou não fazer nenhum esforço, não ter uma vida íntegra diante de Deus, amém? Eu sempre gosto de dizer, eu sei que quem me conhecia naquela época pode ficar horrorizado com isso, mas se ficar horrorizado, eu lamento, eu estou falando da minha vida, eu não estou falando de você, né? Eu estou falando da minha vida. Eu não me considero realmente um crente, um convertido entre 80 e 88, né? Entre 80 e 93, 94, início de 94. Eu falei isso na outra live. E por quê? Porque eu sabia que Jesus era o Salvador, né? Eu ia para a igreja e até eu me emocionava com as mensagens. Você sabia que você pode realmente agir desse jeito e pode ser que não tenha nascido de novo mesmo, né? Porque você pode até reconhecer Jesus como Salvador, mas será que Ele é Senhor da sua vida? Então era assim a minha situação, eu reconhecia Ele como Salvador, mas na verdade eu não tinha como Senhor da minha vida, porque se eu tivesse Ele como Senhor, nunca que eu viveria uma vida leviana, e então uma hora querendo sair da igreja, outra hora vendo mais as coisas do mundo, como eu vivi na primeira fase em que eu me converti, né? Entre os anos de 80 até o ano de 93, então, mas eu realmente nasci de novo no ano de 94, em março, e hoje eu vejo o que é nascer de novo, e eu entendo, porque eu via os dois lados da moeda. Eu não só hoje tenho o Senhor Jesus como meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor. Então quando Ele é o meu Senhor, há uma atitude diferente, há uma atitude de querer agradar a Ele, há uma atitude de amor, de querer servir a Ele, há uma atitude de entrega, e essa é a questão, irmãos. Quando nós temos uma atitude de entrega a Deus, uma atitude de realmente amá-lo de todo o coração, com toda a sua força e com todo o teu vigor, e quando realmente o Senhor Jesus não é só o Salvador, mas o Senhor da tua vida, aí o que acontece? Você tem muito cuidado, ou pelo menos procura viver uma vida íntegra, você está entendendo? Então a leviandade não faz parte do seu vocabulário. Leviandade é algo que você procura deixar para lá, e embora você tenha vivido uma vida de leviandade, você procura cada vez mais melhorar através da renovação da mente pela palavra e da prática desta palavra. Isso é muito importante, porque tem pessoas que pensam que renovar a mente com a palavra é só ter aquele monte de informação, que você é abençoado, que você é justiça de Deus e está tudo aqui, mas você tem que andar como alguém que é abençoado, como alguém que tem autoridade espiritual, como alguém que é justiça de Deus. Isso é muito mais uma atitude, irmãos. Eu digo, não é nem uma atitude no coração, porque eu acho que é uma atitude mental, porque às vezes sua mente está corrompida com informações erradas, que você te confundem, e você pensa que está vivendo uma vida de fidelidade a Deus, e não está vivendo uma vida de fidelidade a Deus. Mas como disse o Senhor Jesus, eu até citei isso ontem, né? Há
sabedoria, ela é justificada por suas filhas. O que significa isso? É que a tua vida vai demonstrar se realmente tu és isso que tu diz, né? Se realmente tu diz que é abençoado, a tua vida vai refletir essa bênção. Se você diz que é justiça de Deus, a tua vida vai refletir isso aí. Se você diz que é íntegro, a tua vida vai refletir isso. Então a gente tem que ficar se autoanalisando. É o que eu gosto de dizer, embora vou explicar bem para você não ficar escandalizado. Eu acredito que todo real e verdadeiro filho de Deus tem que se converter várias vezes. É isso mesmo. Não é se converter de, tá em pecado e, oh meu Deus, eu caí, agora me levantei, estou caindo, igual aquela música, cai aqui, cai acolá. Não é isso que eu estou falando, irmão. Eu estou falando de conversão, é cair em si e mudar a direção. Porque às vezes você não está adulterando, você não está fazendo nada de errado, né? Mas você está precisando de uma mudança na sua vida. Porque o teu processo mental, né? O teu sistema de pensamento pode estar viciado. Dá um exemplo aqui de pregador, por exemplo, de pastor, como eu. Quando você é pastor, vou dar um exemplo aqui, você vai ver o que é que eu quero dizer sobre conversão todas as vezes. Eu mesmo me converti agora, de novo, em 2017, em janeiro de 2017, na verdade, quando eu cheguei em Maringá. E por quê? Bom, eu vou explicar. Às vezes a gente, como pregador, por exemplo, a gente tem consciência da nossa autoridade espiritual, a gente tem consciência de quem nós somos e também temos consciência do nosso chamado. Nós temos consciência que há uma unção sobre a nossa vida. E por andarmos numa vida de fé e numa vida de consciência espiritual e de autoridade espiritual, você pode correr o risco, por exemplo, de se envolver em muitos eventos e muitas obrigações e entrar num sistema de trabalhismo e aquele mesmo sistema de trabalhismo evangélico, né, ou gospel, faz com que aquilo realimenta o ambiente em que você está. Então você lida com pessoas cristãs, você trabalha com cristãos, ou você está fazendo um evento, você está fazendo uma obra, você está pregando num lugar, ou você vai ensinar no rema, e aí vai. E o que pode acontecer? Aí onde eu digo, precisa converter mesmo quem sem estar vivendo num pecado. Você pode se acomodar, se acostumar que há uma unção sobre a sua vida, e essa unção vai operar, tá? E por que vai operar? Porque Deus te deu uma unção para pregar, ensinar, o que quer que seja, com um propósito. E qual é o propósito? Não é exaltar você, não. O propósito da unção é abençoar o corpo de Cristo. Lembra dos 5 dons ministeriais que está escrito lá em Efésios capítulo 4? Diz que Deus levantou uns para apóstolo, profeta, mestre, tal, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, se você está pregando, por exemplo, aquela unção de pregador vai fluir, mesmo que você esteja sendo infiel na sua vida devocional, por exemplo. Então, há muitos pastores que prega, flui, ensina aqui, ensina acolá, mas o que acontece? Eles não estão sendo fiéis na vida devocional a Deus. Então eu me converti em janeiro de 2017. Por que eu me converti? Eu precisei mudar e houve um impacto muito grande na minha vida. Porque eu comecei a ver que eu estava muito abaixo do nível que Deus queria. E num confronto com Deus, isso, confronto mesmo. Ali o pai fala, porque eu já não aguento mais, isso, aquilo, outro. Numa oração particular, Deus disse para mim que eu era preguiçoso. Olha só, aí você vê que é Deus, né? Porque se for a sua alma, ela não vai dizer isso, né? E ele disse para mim que eu era preguiçoso porque eu não estava lendo aqueles livros todos que eu comprava. Né? E que eu não estava sendo fiel nessas atitudes assim de estudo, tá? Porque a gente vai se acostumando, vai pregando, estuda um pouco ali, estuda um pouco acolá, e Deus não me chamou só para isso. Deus me chamou para cair de fundo, né? No estudo da palavra e no estudo dos livros, né? E porque Deus me chamou para isso, né? Como eu te disse, olha, eu não estava em pecado assim no sentido de fazer algo horrível ou errado ou longe de Deus, mas o que acontece? Eu não estava sendo fiel à altura daquilo que Deus me chamou para fazer. E em choro, em lágrimas, sim, porque é uma tristeza segundo Deus que opera arrependimento. Em choro, em lágrimas, eu me converti. Você está vendo agora? Você está entendendo agora? Eu não estou falando de cai aqui, cai acolá. Eu estou falando que se você realmente ama a Deus de todo o coração,
você vai precisar mudar algumas coisas na sua vida. E eu tenho absoluta certeza que você sabe que precisa mudar. Talvez você precise mudar na sua vida devocional, ou talvez você tenha que mudar na sua vida ministerial, ou talvez você tenha que mudar na sua vida de relacionamento com pessoas. Tem crentes também que são uma bênção, vão para a igreja e tal, tem chamado e pregam bem e tal, mas os seus amigos são todos amigos do mundo, né? Então tem que haver uma conversão nos relacionamentos, amém? Você tem que realmente ter cuidado com aquilo que você está fazendo. Então precisamos entender que vida de integridade, a palavra integral significa que completo, tá? A palavra de Deus, ela é íntegra, ela é completa. O Deus Todo-Poderoso, ele é íntegro, ele é completo. A pessoa, o cristão, ele deve buscar viver uma vida de integridade, buscar viver uma vida de ser completo, não só na pregação, não só no louvor, não só na fé, né? Confessando quem você é. Deixa eu dizer uma coisa para você, que alguns também se enganam e precisam às vezes de conversão. Você pensa que porque você está confessando a palavra o dia inteiro, você está orando. Irmãos, isso não é oração. Isso de certa forma, é uma comunhão com Deus, mas não é a oração que Jesus falou. Vai para o teu lugar secreto, fala com o teu pai. Você entendeu? Cristão tem que ter comunhão com Deus, irmãos. É o teu pai. Onde já se viu você simplesmente está passando... Não estou dizendo que é errado, mas não é. Você não pode trocar isso por uma vida de comunhão e devocional com o Senhor. Amém? Você deve confessar a palavra o dia inteiro, sempre que puder. Sim, deve estar confessando: eu sou isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, a Bíblia diz isso, eu sou abençoado. Deve fazer isso sim, mas isso não pode tomar o lugar do teu devocional. Irmãos, naquele dia em que o Senhor me disse aquilo lá em março de 2017, a minha vida mudou, mas mudou completamente. Eu não sou nem ao mesmo, eu não sou o mesmo que eu era quando eu estava em Campina Grande, não sou o mesmo que eu era quando eu estava em Aquidauana, né? E pelo fato de ter mudado isso em março de 2017, também não sou o mesmo do ano passado, nem do 2017, porque você vai realmente caindo profundamente nos rios das águas vivas de Deus, né? Você vai caindo, vai entrando, e aquilo que era somente no tornozelo, como diz lá em Ezequiel, vai entrando, ficando nos artelhos, no abdômen, e de repente você só vai a nado, irmãos. E você vê que a sua situação lá na beira do rio era outra, né? No dia que Deus falou comigo, eu estava na beira do rio. Eu tive que entrar nos rios do Senhor. E os rios do Senhor não é só no fluir do Espírito, na oração em línguas também, mas no estudo, na meditação e na comunhão diária com o Senhor. Você tem que ter a sua comunhão diária. Sabe quando eu digo comunhão diária? Deixa eu dizer outra coisa para você. Algumas pessoas também pensam assim: eu sou casado e eu sou uma só carne com a minha esposa ou com o meu esposo. Se eu oro com ele, está resolvido. Você tem que orar como casal e você tem que orar pessoalmente também, tá? Mesmo sendo uma só carne. Amém? Não tem, se você tiver opção só de um dos dois horários, prefira orar com a sua esposa ou com o seu esposo, tá? Mas o ideal é você ter um momento com a sua esposa e ter um momento a sós com Deus, tá? Porque às vezes naquele momento que você está a sós, é o momento que o Espírito Santo vai falar coisas para o seu coração. Por exemplo, pode ser nesse momento que o Espírito Santo vai dizer algo que você precisa mudar com relação à sua família ou ao seu relacionamento. Então você precisa ter o seu a sós com Deus. Mas isso faz parte do pacote chamado integridade. Integridade é manter uma vida de fidelidade a Deus. Integridade é uma vida de santidade. Integridade é uma vida de uma palavra só. Como disse o Senhor Jesus: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Amém? Então está dado o recado. Salmo 26 é um salmo onde a palavra-chave é integridade. Guarda bem isso. Salmo 26 é o salmo da integridade. Agora vamos para o Salmo 27. Vamos ver se dá tempo. Dá sim. Salmo 27 diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem.
Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade nos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Este salmo é maravilhoso, como todos os salmos, né? Mas esse está repleto de expressões, né? Agora, como eu digo sempre, quando a gente está ministrando os salmos da fé, né? E explico sempre isso, porque eu dei o nome dessa série de Salmos da Fé. Eu vou explicar mais uma vez, tá? Algumas pessoas pensam que quando a gente fala salmos da fé, a gente escolher só alguns salmos que tratam especificamente sobre fé. Não. O intuito é todos os salmos, porque entendemos que todos os salmos, eles tratam da realidade da nova criação e da nossa fé em Cristo, né? Das realidades que nós vivemos. Então, por causa disso, a gente sempre explica que você precisa entender algumas coisas. Davi estava na velha aliança. Então, é por isso que ele tem uma expressão como essa do versículo 9. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Mas é claro, irmãos, e é evidente que por causa do novo e vivo caminho, por causa do sacrifício de Jesus, Deus não vai desamparar nunca. Você nem precisa dizer isso. Deus não se esquece de mim, tem pena, tem dó de mim, tem misericórdia. Você não precisa fazer esse tipo de expressão. Deus já ouve a tua oração. Porque Jesus, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, e por causa de Jesus, as suas orações são ouvidas e respondidas por Deus. Por causa de Jesus, o véu que separava foi rasgado. Eu sempre digo isso, porque é preciso dizer isso, para você entender. Por exemplo, por que Davi, que era esse melancólico de carteirinha, às vezes dizia essas coisas, tem misericórdia, minha vida está assim, os inimigos... É porque era a expressão da alma dele, e como ele não era nascido de novo, ele era um homem de Deus, ele tinha aliança com Deus, mas o Espírito Santo não fazia morada permanente nele, como ele estava em uma outra aliança, era por isso que ele expressava esse tipo de coisa. Isso não quer dizer que você peca quando fala isso, amém? Eu não estou dizendo isso, eu não estamos dizer que os crentes não devem nunca se lamentar. Não, não é isso, irmãos. Nós queremos dizer que há um caminho melhor, e o caminho melhor é o caminho da fé. O choro não vai mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida, porque como Jesus já fez tudo o que é necessário, Ele pagou o preço para que todas as coisas boas em Deus você tenha acesso. Então não é Deus mais que vai fazer você melhorar nisso ou melhorar naquilo, é você mesmo com as suas atitudes, crendo naquilo que já foi dado para você, que vai agir com o auxílio do Espírito Santo, com a graça de Deus, você vai atingir aquele propósito de Deus. Amém? Veja como é diferente. Então, a oração na velha aliança era uma oração de autocomiseração e muitas vezes uma oração de dependência, porque eles não tinham o auxílio do Espírito Santo. E nós temos o auxílio do Espírito Santo. Mas eu quero lembrar, mais uma vez, eu não estou falando aqui de casos de pecado. Claro, quando você peca e você vai realmente chorar e confessar seu pecado e se quebrantar diante do Senhor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre as realidades que nós temos, as realidades da nova criação.
criação. Então, da mesma maneira que no Salmo 26 tinha uma palavra-chave que é integridade, neste aqui são duas palavras-chave que estão interligadas, tá? Quais são as palavras? Proteção por intermédio da intimidade, tá? Lá no Salmo 26 era integridade, né? A atitude de Davi é íntegro, dizer eu estou íntegro, estou puro, eu lavo as minhas mãos nas inocências. No Salmo 26 a palavra é proteção por causa da intimidade. Quer ver? Se não é? Presta atenção, no versículo 1 ele já começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo, né? Então ele aqui começa a tratar do tema da proteção de Deus. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Agora veja bem, eu disse o quê? Proteção por causa da intimidade. Não foi isso que eu disse? Aí ele está falando aqui, eu estou protegido, Senhor, minha salvação, Ele me protege, eu posso explodir uma guerra, Deus é por mim. Aí ele explica por quê. Por quê? No versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja, ele tinha a percepção, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha a percepção que se eu não tiver uma intimidade com Deus, que proteção eu terei, né? Agora na nova aliança qual é a realidade? Você já nasceu de novo e Deus é por você. Mas irmãos, Deus vai te proteger, Ele te ama de todo jeito, não é o que você vai fazer que vai aumentar o nível de amor de Deus, não é verdade? Mas se você diz que ama a Deus, você tem que agir como alguém que ama, porque senão nós vamos agir como o filho pródigo da palavra. O pai do filho pródigo, ele continuou amando ele, quando o filho pródigo estava dentro de casa, e também quando o filho pródigo foi embora. E quando o filho pródigo voltou, ele matou o animal para fazer uma festa. Ele continuou amando. O nível de amor de Deus, o nível do amor do pai não mudou. Mas a atitude do filho pródigo, que era um coração errado no começo, leviano, e veio a se manifestar pela prática de querer a herança e gastar e ir para o mundo, né? Depois ele caiu em si quando estava passando por aquele problema, e aí ele volta para ter o quê? Intimidade com Deus, tá? Mas enquanto ele não estava buscando a intimidade, o que é que estava acontecendo? Ele foi comer a comida dos porcos. E foi Deus que quis isso, ou o pai, porque ali é uma parábola. O filho pródigo, você sabe, o pai do filho pródigo é Deus, né? E o filho pródigo é uma parábola, é uma simbologia de qualquer cristão que se afasta do Senhor. Então, o pai continuou amando, mas foi o pai que projetou para o filho pródigo ele comer a comida de porco? Não foi, né? Mas por que o pai não foi lá e tirou o filho lá daquela realidade? Porque o filho escolheu. Então não adiantava nada o pai chegar, trazer a ferro e força aquele filho e botar dentro de casa e dizer, você vai ficar aqui, você não vai sair não. Se o filho tinha a ideia de ir para fora, ele fugiria de noite na escondida e ia embora. E o pai entendeu isso, que não adiantava. Que não adianta você estar no lugar se o seu coração não está no lugar. Não adianta você estar na igreja se seu coração está no mundo. Se o seu coração está no mundo, vá no mundo, que pelo menos ou você morre de ver ou você volta. Claro que eu estou falando aqui, mas é melhor, irmãos, do que você ficar dúbio, né? Com o coração dúbio. A Bíblia diz, quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. O que é que você deve fazer? Quando eu digo isso, eu estou dizendo que você deve ser sincero, mas pelo menos volte. O ideal mesmo é que você fique com o Senhor. Porque a pior coisa é você pensar que está sendo fiel quando você não está sendo fiel. E a questão do filho pródigo é esse. Ele estava lá comendo a comida dos porcos, a lavagem dos porcos lá. Não foi porque o pai projetou isso para ele, não. Ele foi para lá como resultado daquele que sai de debaixo da proteção de Deus. Amém? Mas quando ele volta, o que acontece? O pai que continuou amando e não parou de amar, agora faz uma festa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O Deus vai continuar lhe amando, e não é o que você faz que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus.
Mas se você quer realmente viver uma vida de proteção, veja que ele está falando aqui, né? Quando se levantam os inimigos, eu não temo nada, porque uma coisa eu quero e eu peço e eu vou fazer é morar sempre na casa do Senhor. Ele está falando de intimidade. Então, a proteção na sua vida depende do nível de intimidade que você tem com Deus. Não é Deus que diminui a proteção, é você que sai de debaixo da proteção. E eu quero deixar bem claro, você pode estar indo para uma igreja, você pode até estar envolvido em algum ministério, né? Cantando, pregando, né? Ministério de pregar, ministério de ensinar, o que quer que seja, mas se o seu coração não for totalmente dele, você não está em intimidade com Deus. E é perigoso isso, irmãos, porque no outro salmo eu falei sobre fidelidade, né? Pistes significa fé e significa fidelidade. Então, é muito perigoso viver uma vida dúbia, uma vida um pé aqui, um pé acolá, né? Então, é uma vida perigosa, porque você pode perder a proteção de Deus, irmãos. E esse o resumo desse Salmo 27. O Salmo 27 fala de proteção por causa da intimidade. Eu quero deixar bem claro mais uma vez, buscar a intimidade de Deus, buscar adorar, buscar viver aos pés do Senhor, o adorando, não tem nada a ver com buscar para que Deus ame mais você. Deus ama você já, meu irmão. Ele já te ama. Mas a intimidade faz uma retroalimentação, ou o termo em inglês feedback. Então, aquela carga de energia vai e ela realimenta o retorno, uma retroalimentação, ou um feedback, ou seja, a vida de intimidade com Deus vai trazendo mais fluir da graça, não porque Deus está, agora que Ele está sendo fiel, eu vou derramar mais graça. Não é isso. A graça já foi fluídica, professor, já foi derramada sobre você. Mas há uma retroalimentação e um feedback, porque você está vivendo uma vida de fidelidade. E isso traz um benefício não só espiritual, mas até um benefício intelectual, irmãos. A tua mente, você vai viver num ambiente de fé, você vai viver num ambiente de adoração, você vai viver num ambiente espiritual, irmãos, né? Então, às vezes até tem pessoas que buscam os dons do Espírito, mas não conseguem fluir na plenitude dos dons, porque está faltando muitas vezes isso, uma vida de intimidade. Não adianta só usar sua fé para, eu creio nisso, eu creio aquilo. Isso é bom, mas você precisa, antes de tudo, de querer alcançar o mundo com a unção do Espírito Santo. Você tem que estar cheio, irmãos. E estar cheio tem a ver com vida de intimidade. Então, as palavras-chave do Salmo 27 é proteção através da intimidade. Vamos ler mais do Salmo, né? Ele disse uma coisa: eu peço que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Contemplar a beleza do Senhor, falo de ver a beleza e a formosura de Deus e habitar no templo. Eu sei que você já é o templo do Espírito Santo, mas eu vejo que essa palavra habitar no templo, para nós, na realidade da nova criação, não está falando de habitar no lugar como este salão aqui. Ele está falando de viver numa atitude de uma presença do Espírito, viver sempre conectado com as coisas de Deus, viver ligado com a palavra e com o Espírito. E isso é habitar no seu santo templo, de acordo com as realidades que nós vivemos hoje como filhos de Deus, como cristãos, tá bom? Aí ele explica mais uma vez, né? Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ele está falando que a proteção vem da intimidade. Aí o 6, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Para nós da nova aliança, essa será exaltada a cabeça é uma tipologia da autoridade espiritual que nós temos. Lá em Lucas capítulo 10, 19, Jesus disse para os discípulos: eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada lhe causará dano, né? Mas ligado a isso aí, nós vemos também lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, o seguinte ensino, né?
aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, antes o que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então não é só uma atitude de fé contra serpentes e escorpiões, mas é também uma atitude de proteção pela vida de intimidade, como está descrito aqui no Salmo 27, que Davi, como profeta de Deus, não só rei de Israel, mas como profeta de Deus e um profeta messiânico, que muitas vezes manifestava a profecia a respeito de Jesus e das realidades que nós viveríamos hoje. Ele expressava isso nos seus salmos, não é isso? E aí ele diz, no versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Aqui é claramente um salmo localizado para aquela época, porque com certeza Deus te ouve hoje nas tuas orações. Aí ele diz mais uma vez algo a respeito de intimidade, no versículo 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E aqui eu quero falar algo para você. Nós devemos sempre buscar a presença de Deus, mas eu quero explicar uma coisa para você. Pelo fato de você já ter nascido de novo, de você ter uma aliança com o Senhor, não é verdade? De você ser filho de Deus, o véu rasgou-se, você tem acesso à presença de Deus e aonde você estiver, Deus está. Tá bom, pastor. Então o que significa para a gente isso, buscar a presença? Eu quero deixar claro, você não tem que buscar a presença como se você estivesse tateando, buscando Deus porque Ele está longe de você ou porque você precisa adentrar no santo templo. Não, você precisa entender o que essa expressão do Velho Testamento tem a ver para nós da nova aliança. Buscar a presença do Senhor para nós não é buscar e tatear onde é que está Deus, será que Deus vem hoje ou não vem? Não é isso. Buscar a presença do Senhor é, presta atenção, considerar a sua presença. Buscar a presença do Senhor é se envolver neste ambiente da palavra. Buscar a presença do Senhor é se envolver neste ambiente de intimidade, é ter a perfeita e completa percepção que enquanto eu estou falando aqui com você, não só Deus está ouvindo, o Espírito Santo está fluindo através de mim, Jesus está ouvindo o que eu estou dizendo e tem anjos ao meu redor. Eu tenho perfeita e total consciência de que a minha vida é uma vida sobrenatural, porque eu busco a presença de Deus. Você entendeu? Eu considero a sua manifestação, eu considero que nenhum mal vai me tocar, como Davi diz aqui, de que temerei? Por quê? Por causa da intimidade. Entendeu, irmãos? Não é eu ou você, José ou Maria que é diferenciado. Qualquer filho de Deus, irmãos, é preciso você ter essa consciência. Se você está se sentindo só, não se sinta só. Deus está contigo. O Senhor Jesus prometeu, Ele nunca te abandonaria. Ele disse: há anjos que estão ao teu redor. Deus está ouvindo as tuas orações. Você não está só. Considera a presença de Deus, amém? Então buscar a presença do Senhor para nós é isso, Aí neste sentido realmente, você vai lá, aí eu vou orar, eu vou me trancar num quarto e tal. Não quer dizer que Deus agora, Deus, você ligou o telefone vermelho e agora vai atender lá no céu. Peraí, agora José ligou, agora agora vamos ter uma conversa particular. Não é assim que funciona. Deus já está ouvindo agora você. Aí no seu coração agora, enquanto você está meditando, Deus está ouvindo o que está passando pelo seu coração. Mas quando falamos buscar a presença de Deus, estamos dizendo, eu me entregarei de todo o coração. Estamos dizendo, Pai, me usa. Estamos dizendo, Pai, eu só quero contemplar a tua beleza, como tu és lindo. Começa a salmodiar. A Bíblia não fala em Efésios capítulo 5, se enchendo do Espírito, como? Salmodiando, cantando hinos, cânticos espirituais. Isso é buscar a presença de Deus, amém? Não é isso de estar tateando para ver se Deus, a gente encontra Deus. Não é isso, claro que não é. Talvez fosse alguma coisa parecida na velha aliança, mas para nós não é assim, amém? Então veja só, o 9 é esse versículo que eu citei, onde ele diz, não te escondas, tal, porque ele não era da igreja, não era um filho de Deus, não tinha habitação permanente do Espírito. Versículo 10,
Olha só que interessante, porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso é certo e líquido, irmãos. Quando você vê meu pai e minha mãe desampararem, tanto pode ter o sentido direto, um pai e uma mãe que rejeitou um filho, né? Tanto na adolescência, na vida adulta, ou até mesmo quando ele nasceu e ele foi rejeitado e estava num orfanato, e nesse sentido, como também em outros sentidos, assim, como por exemplo, desamparar pode ser também uma questão de morte. Os órfãos, ele diz claramente na Bíblia, é o Deus dos órfãos e das viúvas. Uma coisa é certa, seja porque perdeu os pais, seja porque o pai ou a mãe abandonou na vida adulta ou adolescência, ou abandonou ainda bebê e hoje viveu em orfanato, ou foi adotado por uma outra família, seja o que for, é líquido e certo bíblico. Aliás, uma coisa que é muito expressada na Bíblia, ele é o Deus dos órfãos e das viúvas. Ele não abandona ninguém. Ele é o teu Pai. Amém? E aí ele diz mais, versículo 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Então aqui é algo que vale tanto na velha aliança como na nova, né? É o que? Se alguém está maquinando contra você, se pessoas usadas por demônios, né? Porque Paulo deixa claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Se pessoas usadas por demônios estão maquinando contra você, pode ter absoluta certeza, irmão. Isso é uma coisa que você pode confessar e crer. O que está enrustido, o que está escondido, vai ser revelado. E como disse o Senhor, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Esse é um direito que de mim procede, diz o Senhor. Então é algo que procede de Deus. Deus é o teu juiz, Deus é o teu justificador, Deus te protege, Deus vai guardar você e Deus vai te livrar dessa arapuca demoníaca em nome de Jesus. Tanto vale para o Velho Testamento como para o Novo, né? E aí ele diz nos últimos versículos: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, né? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração, espera pois pelo Senhor. Claro que hoje é pela fé, tal como nós falamos, mas sim, existe uma espera fortificando o coração. Como é que a gente fortifica o coração, irmãos? Se enchendo da palavra, né? Lá, Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versículo, capítulo 6, quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder? Ou como Davi diz aqui, fortifique-se o seu coração. É se enchendo do Espírito, é se enchendo da palavra, é se enchendo de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você medita na palavra, mastiga, aquilo vai produzindo fé, vai produzindo a força, que também a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a tua força. Vivendo uma vida de alegria, com um sorriso no rosto, né? Sabendo que nenhum mal vai atingir você, porque você busca intimidade com o Senhor, você é filho de Deus, você o ama, você considera a palavra, você considera o Altíssimo, você considera a presença dEle. Está resolvido, irmão. Nenhum mal vai atingir você, como diz o Salmo 91. Pode cair 1000 à direita e 10.000 à sua esquerda, você não será atingido, porque tu disseste: o Senhor é o meu auxílio e a minha proteção. Então é exatamente isso. Você diz, expressa com a sua boca aquilo que está cheio no seu coração. Fortifica no Senhor, com palavras, com a palavra do Senhor, com confissão diária, com intimidade, vida devocional, vida na palavra, e você vai ver, vai dando aquele feedback, aquela retroalimentação, que a sua vida vai ser cada vez mais abençoada, né? Porque você pode saber que você já é abençoado. Como diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Mas você precisa ter na sua vida a manifestação, né? A presença ou aquilo factual daquela bênção se manifestando na sua vida. E isso acontece por causa de quê? Por causa de uma vida, Salmo 26, integridade, Salmo 27, uma vida de
proteção que advém da intimidade com Deus. Amém, queridos? Espero ter sido uma bênção para você, como foi para mim, porque à medida que eu vou fluindo, também vou recebendo e recebendo do Espírito. Amém, queridos? Sejam abençoados, pratique essa palavra, irmãos, creia nela, porque ela é vida, né? Como disse o Senhor Jesus Cristo, lembra disso, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Seja abençoado.